Olá, pessoal. Boa tarde. Hoje é tarde, né? 17h18, né? Perdão novamente pelo pequeno atraso, né? E assim, sejam muito bem-vindos. Uma ótima tarde a todos. Mais uma live aqui no canal Arqueologia com Érica. Espero contar com todos vocês, que vocês possam compartilhar bastante. É um tema bem legal, bem interessante, um tema que a gente, assim, o pessoal pede muito, né? Eu só estou abordando porque várias pessoas pedem. Pessoal, como a gente acaba entrando também nessa questão de religiões comparadas, né? Então acaba que desmistificando muitas questões envolvendo mitologias, religiões. E aí o pessoal vinha cobrando, né? Eu abordei sobre agnosticismo para a gente entender o que é ser agnóstico. Muita gente não entendia esse conceito e confundia até com gnose. E muita gente pedia também para abordar sobre Spinoza, né, essa visão do Deus de Spinoza, né, uma visão também bastante compartilhada ali pelo cientista, né, pelo Einstein, disseminou muito esse tipo de filosofia, né, essa visão de Deus. E aí a gente pensei até com a Linde, né, que a Linde entra mais nessa parte do cristianismo, né, de crenças, e aí pensei, bom, vamos fazer uma live sobre esse tema para a gente sanar algumas dúvidas do pessoal, para a gente debater com a galera também, entender a visão de vocês sobre esse tema, que para mim é importante, porque ele parece um pouco ali, ele entra um pouco no agnosticismo. O próprio Einstein, ele tinha um pouco essa visão agnóstica, né? Essa visão, assim, a definição dele para Deus, né? E lembrando, para quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, tá? Sejam todos bem-vindos. Pessoal que está chegando agora no canal, a gente aborda, é um dos temas que a gente aborda essa questão de religião e mitologia comparada. O canal aborda arqueologia e história de uma forma sempre científica, a trilhar o caminho das evidências, como eu sempre faço aqui no meu trabalho. E assim, a gente acaba entrando nessa questão de religiões e mitologias comparadas. Eu até coloquei o banner aqui passando, né? Porque às vezes o pessoal tem dúvidas, o que é que o canal aborda, qual a temática. Então, coloquei aqui nesse banner pink lindo para combinar, né, pessoal? E aí tá passando, assim, mostrando as temáticas principais aqui do canal, principalmente arqueologia egípcia, egiptologia, tá? Mas a gente entra também nessas questões de crenças, de religião comparada, mitologia, desmistificando, debatendo de forma filosófica e também, principalmente, de forma a trilhar esse caminho das evidências, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. Compartilhem bastante nos seus grupos, nas suas redes sociais. Vamos levar esse trabalho de divulgação científica adiante. O canal tem o quê? 2 anos, fez 2 anos, e a gente está com quase 11 mil inscritos. Então, vamos lá, vamos divulgar, vamos fazer esse canal crescer mais, né? A plataforma às vezes não indica muito. Queria até saber de vocês se vocês estão recebendo as notificações das lives, dos vídeos, né? Eu sempre estou postando shorts também, aqueles vídeos curtinhos de 1 minuto e meio, 2 minutos, e sempre com muita informação. Então, eu queria saber se vocês estão recebendo esse conteúdo, porque como eu entro em algumas polêmicas aqui no canal, principalmente no que se refere à Palestina atualmente, o YouTube, ele meio que dificulta o trabalho de canais que abordam esse tema. Então, por mais que eu aborde muita arqueologia, muita história, mas por eu entrar nessa temática polêmica atual, ele acaba dificultando, às vezes, o meu trabalho. Então, é importante que vocês estejam sempre divulgando bastante, tá? E, novamente, aqui com a amiga, parceira aqui do canal, a Linde Barbosinha. Tava com um tempinho que a Linde não vinha, mas de vez em quando ela vem, né, para a gente, é uma parceira aqui do canal, né, são pessoas, ela, o João e outras pessoas, de vez em quando a gente combina lives juntos, né, e tem mais pessoas para eu trazer aqui para vocês, eu estou combinando aí, inclusive com uma amiga libanesa, para vir aqui para a gente conversar um pouco de arqueologia e turismo no Líbano. Então, pessoal, queria que, para quem não conhece, a amiga Linde Barbosinha, grande pesquisadora,
né, do canal A Farsa do Cristianismo. Tá? Então, Lindy se apresenta. Lindy, boa tarde, minha amiga, seja muito bem-vinda. Se apresenta para a galera que ainda não te conhece, fala do teu canal. Boa tarde, Érica, boa tarde a todos. Eu sou a Lindy Barbosinha, do canal A Farsa do Cristianismo. E já vou pedir para vocês para se inscrever também no meu canal, A Farsa do Cristianismo. E hoje a gente vai falar aí num tema bem interessante, né? Que é do Deus do Spinoza. Vamos ver o que Deus que é esse dele, né? E é isso. Sim, de certa forma não deixa de ser polêmico, né, Lindy? Porque é uma visão diferenciada de Deus. Polêmico. A gente entender como que Spinoza começou a ter essas ideias, e ele era judeu, estava ali dentro da tradição judaica, e ele começou a ter essas ideias, né, a pensar, ter essa visão mais filosófica de Deus, completamente diferente do que estava ali, do que ele via na Bíblia hebraica, na Torá, no Talmud, que ele estudava muito, e ele começou a pensar diferente, né? Inclusive ele foi até perseguido por isso, né? A família dele em si já sofria ali uma certa perseguição religiosa naquele período que ele viveu, vou mostrar para vocês em detalhes. Então eles já eram perseguidos pela própria Inquisição, né? Ele era judeu sefardita, ali da Península Ibérica. Então eles sofreram ali uma certa perseguição, tiveram que migrar para outras regiões, fugindo dessa perseguição. E o Spinoza, quando ele começou a ter essas ideias ali diferentes, né, ali da religião que ele praticava, ele também começou a ser perseguido, também por isso, né? Ele foi meio que excomungado da religião. Vou até explicar o termozinho que eles usavam para isso ali dentro do judaísmo. E ele acabou sofrendo bastante, mas era uma pessoa, assim, pelo que eu li dele, eu vou indicar várias obras aqui para vocês, mas pelo que eu li, uma pessoa bastante consciente, um sábio. Ele parece que era aquela pessoa que levava a vida muito de boa, por mais que as dificuldades aparecessem, ele estava ali de boa, na paz, né? Sempre, como é que eu posso dizer, contornando as dificuldades, os problemas que surgiam, né? Então é bem interessante, gostei de entender um pouco mais sobre Spinoza, e o Einstein citava bastante, né, ele. E só lembrando, pessoal, antes da gente começar aqui, né, esse vídeo eu postei, não sei se foi anteontem. Eu postei anteontem aqui no canal o Obelisco Negro e o Antigo Israel. Estou com o João Arinaldo. Essa cultura material desse obelisco negro, bem interessante, tá? Também acaba que a arqueologia nos ajudando a desmistificar mais ali com relação às narrativas da Bíblia hebraica, né? Então, vocês, quem não viu, marque aí para ver, eu fixei no chat, compartilhem bastante, que está bem interessante. É um vídeo curtinho, tá? Mas está bem legal, mais um pouco para a gente entender ali desse antigo Israel. Lembrando que o antigo Israel não tem nada a ver com o Estado sionista atual, né? Que está ali. Lúcia, eu acho que falou bem cedinho aqui no chat. Bom dia ainda, né? Boa tarde, Tânia, bem-vinda, boa tarde. Amigo Manuel, professor Manuel, boa tarde. Rogério também, boa tarde, seja bem-vindo. Pessoal, o canal da Lindy, né? Eu queria pedir para um dos meninos moderadores, se puder botar o link do canal da Lindy, mas está aqui na descrição do vídeo da live, tá? Então sigam lá a Farsa do Cristianismo, tá? É importante apoiar esse trabalho, esse tipo de trabalho. Thalita, bem-vinda, sempre com a gente. Mike, boa tarde. Josh, meu amigo, me ajuda muito na moderação, é membro aqui do canal, seja bem-vindo. Darcy Clay se tornou membro aqui. Darcy Clay já era membro, né? Acho que ele só renovou. Valeu, Darcy Clay, pelo apoio. Saudade de você nos grupos. Divulgando muito conhecimento, conversando lá com a gente. Então é isso, vamos compartilhar bastante, como a Tânia está pedindo aqui. Obrigada, Tânia, que é moderadora aqui também do canal. Leonel, boa noite. Vocês estão recebendo, né, as notificações, ainda bem, porque às vezes... ótimo. Obrigada.
Sem problemas, aqui todo mundo é bem-vindo, né? Aqui a gente não tem motivo de ter medo de ninguém. Paulo, boa tarde. Quem mais? Maria Siqueira. Paulo, que também é moderador aqui do canal e membro da área VIP. Lembrando, pessoal, que a galera que é membro da área VIP tem acesso a um conteúdo exclusivo lá, vídeos, lives, tá bom? Inclusive, eu estou editando um próximo vídeo bem interessante sobre um sítio arqueológico, até na Ucrânia. Olha só, na Ucrânia, né? Em meio aos conflitos, arqueologia, né? E aí eu vou postar exclusivo para os membros. Esse vai ficar também para os membros da área VIP. Tá? Humanista, boa tarde, tudo bem? O Galileu, Flávios, boa tarde. Adri sempre com a gente. Olá, obrigada. O Cláudio Ventura de Portugal, boa noite. Já é noite aí, né? Bem, bem noite mesmo. Olha aqui o link do canal da Lindy, tá, pessoal? O Paulo colocou aqui no chat, tá bom? Obrigada, Paulo, valeu. Gusto Rodrigues, boa tarde. Maria B também. Ótimo. O Paulo colocou aqui no chat, Tânia. Muito, muito obrigada, tá? Então é isso, Obrigado, pessoal. obrigado, Paulo. A gente vai abordar esse tema interessante, né? Olha aí, a Irmandade Flaviana. Rapaz, você cuidado com isso. É uma coisa bem polêmica, né? Ninguém pode falar muito da Irmandade Flaviana, não, porque a galerinha enlouquece. Não pode pensar diferente, não, né? Não pode questionar o consenso, não pode, é proibido. Falando nisso, rapidamente, né? O RC, boa tarde. Só antes da gente começar, pessoal, já vou começar, não vou demorar, tá? Mas, assim, né, os últimos dias a gente tem visto aí uma certa, entre os amigos, entre os conhecidos, né, do YouTube, alguns conflitos, algumas polêmicas, né, e o pessoal às vezes, a internet às vezes, principalmente YouTube, né, parece às vezes uma arena, onde o pessoal às vezes começa a se degladiar e fica aquela coisa, né. Então eu acho que a gente tem é que se unir, né, se unir em prol do conhecimento. Se um tem uma linha de pesquisa, mostra acadêmicos X, Y, Z, o outro tem uma outra linha de pesquisa, mostra ali outros acadêmicos, né, PhDs. Então, assim, para quem gosta muito de título, né, eu acho assim que a gente pode contra-argumentar sempre, mas com respeito. Eu posso ter uma linha de pesquisa diferente da pessoa, né, e não concordar com alguns pontos ali, mas a gente pode contra-argumentar. Ninguém já pensou se todo mundo pensasse igual? Né? Quem é da área de filosofia aí? Né? Não sei se tem alguém aqui no chat que é filósofo, é dessa área. O filósofo sabe muito bem disso, né? Eu tive uma cadeira maravilhosa na faculdade, Antropologia Filosófica 1 e 2. Muito boa essa cadeira. Professor altamente diferenciado, né? E eu aprendi a questionar muito com ele também. Então, assim, às vezes o que eu pensava ontem, hoje eu posso mudar à medida que eu vou olhando para novas evidências, né? Tendo acesso a novas evidências. Eu acho que o mais importante é o respeito, né? A gente pode contra-argumentar, mas debater ali no campo das ideias, debater hipóteses, teorias, né? E a gente debater ali nesse campo, né? Porque a partir do momento que a gente começa a debater a pessoa ou tentar diminuir o outro, né? Ou assim, a gente vê muitas vezes difamações e a confusão aí. E o pior, às vezes acontecendo entre amigos, né? Entre grandes pesquisadores, né? E a gente não quer ver isso. Então, vamos nos unir em prol do conhecimento. Pensar diferente é normal. Divergir, não, a minha linha de pesquisa é essa, você está indo por essa, mas eu defendo isso aqui, 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 tá? A outra pessoa vem, expõe os pontos dela, tranquilo, agora sem deboche, né? Sem tentar diminuir o outro, ad hominem, né? E tudo mais, essa coisa, porque eu acho que ninguém é melhor que ninguém, né? Todos nós estamos no mesmo barco.
Então, independente das suas formações, dos seus cursos, ninguém é melhor que ninguém. Eu acho que no dia que eu chegar ao ponto de ter que ficar usando minhas formações para dizer que eu sou dona da verdade, aí realmente é o momento de eu parar e ver que a internet não é mais o meu lugar, né? Eu acho que a gente tem que, no momento que a gente analisa pesquisas diferentes, a gente tem que se deter às pesquisas, não às pessoas, ao estudo que está sendo apresentado, às evidências mostradas. Fulano indicou tantos acadêmicos, fulano indicou mais outros, então a gente tem que avaliar tudo, né? Traçar ali paralelos, trilhar esse caminho das evidências, como eu sempre falo, né? Eu sei que a gente não... Érica, tem como a gente saber tudo realmente que aconteceu? Não, tem muita coisa que ainda está sendo debatida. E é por isso que a gente continua a estudar, né? Porque eu sempre digo, aqui ninguém está... somos donos da verdade absoluta. Não, pelo contrário, eu acho que o questionamento com respeito, ele é sempre bem-vindo, por isso que eu faço questão de indicar muita referência bibliográfica, sempre, mostrar a cultura material, sempre, sempre, né? Então... Érica, Oi, Lindy. eu vejo, sabe, que nesse meio, eu vejo muito ego aflorado, briga de É. poder. Se surge alguém o indivíduo ele analisa, ele fala, puxa, esse cara ou essa pessoa vai crescer assim mais que eu. Opa, sabe mais que eu, vou cortar essa pessoa. Então, não importa se é um amigo ou se é um colega, o ego fala acima de tudo, o egoísmo está lá no topo e eu vou agora destruir o fulano, ou vou destruir a fulano. É briga de ego, é poder. Né? A pessoa fica com medo de perder a sua cadeira, o seu assento ali, e vamos bater de frente até com os próprios amigos, né? Exatamente, é isso. E aí fica essa arena, né, o pessoal se degladiando. Então não é legal, né? Eu acho assim que, como é que diz? Como você falou, Lindy, muito ego, né? Muito ego. Ai, que eu sou o melhor acadêmico. Aí vem outro, não, você não é, eu que sou e tal. Gente, é muito... até eu estava conversando com a Lindy antes de entrar, né? E estava falando para o meu esposo, né? Ele às vezes vê, ele raramente tem tempo para ver essas brigas, né, de internet. Ele não tem tempo para isso realmente. Mas ele às vezes vê e se diverte. Ele, nossa, parece adolescentes, né? Mas é isso, eu acho. Falta de inteligência, né, Érica? A pessoa E a correria é tão grande, né, Lindy? Eu, pelo menos, eu sofro para conseguir fazer 2 lives na semana. Às vezes nem isso eu consigo, porque eu não tenho tempo. Então, o tempo que a gente tira aqui, né, a gente tira para fazer uma live, que a gente tem que se preparar para uma live dessa. Tudo a gente tem que ter preparo aqui no YouTube para uma live, para um vídeo que você vai editar, postar, né? Tudo isso requer estudo, preparo. E é tempo, né, Lindy? Lógico, tem que ter muito tempo para isso. Às vezes eu penso em fazer live, né, no meu canal, toda semana, ou um dia sim, um dia não, mas é difícil, Érica. É difícil, porque a gente tem muita coisa para fazer aqui fora. Érica, a Tânia falou uma coisa aí de ajuda. Depois eu vou colocar aqui. Pronto, deixa eu colocar aqui. Eu não sei, Érica, eu gostaria de permitir, da sua permissão, para pedir ajuda para a família de um grande youtuber que faleceu na terça-feira passada, chamado Humberto Volts. Nossa, Tânia, eu não conheço. Qual é o canal dele? Então, esteja à vontade, tá? Para colocar aqui no chat, se tiver algum número de Pix da esposa, né? Esteja à vontade para colocar, para estar divulgando aí. Tá bom, pessoal? Quem puder ajudar, tá? Ele faleceu de repente, deixou esposa e 3 filhas pequenas de 5, 2 e 5 meses. Nossa, gente. Pode divulgar sim, esteja à vontade, para divulgar até várias vezes, tá bom? Esteja à vontade. Pode divulgar, a gente tem que se unir para isso, para ajudar, né, as pessoas. Então é isso, o que o Paulo colocou
exatamente. Quanto mais linhas de pesquisa, melhor. Todos devem trabalhar juntos, né? É dessa forma. E a Neia, boa tarde. Quem mais aqui com a gente? Pseudofilósofo, boa tarde, boa noite, quase noite, né? Boa tarde. Quem mais aqui com a gente? Não é possível, né? Exatamente aí que eu vou chegar. A boa colocação do Scorpion. Boa tarde, Scorpion, seja bem-vindo. Inclusive o Spinoza, que era judeu, ele foi bastante perseguido ali dentro do próprio judaísmo, né? Ele foi meio que tem um procedimentozinho lá que eles fazem, sherem, é como se fosse excomungar, né? Como ocorre na Igreja Católica, né? Então ele foi expulso ali da comunidade judaica por essa visão que ele tinha diferente de Deus, né? O Mike colocou, a única certeza que eu tenho é que essas brigas de canais já encheu. Mas tem gente que acha que, Já. sei lá, às vezes quer atrair visualizações, likes, olha, gente, tá aí uma coisa que eu não me preocupo, é isso. O canal tá crescendo, né? Tá normal, para mim eu não tenho desespero, isso para mim é um hobby, que eu tento o máximo conseguir tempo para vir aqui conversar com vocês, trazer algum estudo, coisas que eu estou sempre estudando, pesquisando, lendo, e aí, opa, surge a ideia, vou fazer uma live disso. Então, eu não tenho tempo para essas coisas, né? E às vezes a pessoa quer realmente atrair likes, views, né? E aí tem gente que gosta, né, da confusão, né? Tem lives que às vezes quando tem confusão a audiência, ó. Então realmente aqui eu não gosto disso e nem quero, né? Eu vejo pessoas entrando no chat para poder brigar ou falar mal de quem está ali fazendo a live. Eu olho para aquilo e falo, mas cadê a inteligência desse ser humano? Será que realmente ele tem um cérebro de ser humano? Ou seja, se tem, não usa nem acho que 1%. Que Como o perder Rogério tempo, colocou, estudam muito, mas praticam pouco, né? Darwin, boa tarde. É exatamente isso. Viva a ciência, a razão, boa tarde. Josué, boa tarde. Simoni também. Emerson, boa tarde. Sim, exatamente. A gente vai falar aqui bastante. Vou indicar alguns livros para vocês, que aí quem quiser se aprofundar, ler livros que eu li e que eu acho bem bacana, né? Acho legal. No caso aqui, Emerson, você se refere ao Einstein? Viva a ciência! Deixa nos comentários aqui da live, deixa teu contato, que aí, ou então pelo Instagram, eu acho que tu tá no meu Instagram. Pode tentar falar comigo lá no direct, tá bom? Se eu demorar um pouquinho é porque a correria é grande, mas eu de vez em quando dou uma olhada lá. Muita gente às vezes fala comigo por lá, por mais que eu às vezes demore para responder. Mas tu pode falar comigo por lá, pelo Instagram. Daí a gente combina, tá? Pode ser comigo, ou comigo e com a Lindy, caso queira, né, abordar algum tema nesse sentido, tá bom? Esteja à vontade. Faço questão. Sigam o canal aqui do amigo, Viva a Ciência e a Razão. Então é isso, galera. Então vamos lá, né? Tem isso também, né? Érica, você colocou aí o Pix lá do rapaz que faleceu? Ela mandou, a Tânia mandou aí. Ela mandou? Mandou. Ai, tá aqui. Desculpa, Tânia. Ó, tá aqui, pessoal. Tá, eu vou até fixar ele aqui no chat. Deixa eu ver como é que eu faço, porque eu tinha fixado uma coisa. E aí eu vou ver se eu consigo fixar. Pronto, eu vou substituir a mensagem. Ó, eu fixei no chat, tá, Tânia? Vê se tá aparecendo. Canal Humberto Volts. Eu não conheço, mas eu vou procurar depois. Tá aí o Pix, tá, pessoal? Para quem puder ajudar, ele faleceu recentemente, e aí deixou uma família e tudo mais, quem puder contribuir, tá? Então, é assim, a gente está aqui para ajudar uns aos outros. Então, é isso, vamos lá. Obrigada, Neia.
Vamos lá, né? Então tá aqui inclusive eu coloquei já aqui na capinha da live, né, um dos livros que eu vou indicar para vocês, tá? Então vamos que vamos aqui iniciar aqui, ver um pouquinho do Spinoza, entender um pouco desse pensamento, dessa filosofia dele, né? E ele, como tá aqui, eu coloquei esse slidezinho, só um pequeno resumo, foi um grande pensador racionalista moderno, né? Nascido ali em 1632 em Amsterdã, na Holanda. Spinoza ele foi educado dentro da tradição judaica, como eu tinha falado para vocês, mas ele afastou-se ali da ortodoxia ao receber influências ali de correntes dissidentes do judaísmo. Ele defendia a separação, inclusive, entre Estado e Igreja, e ele foi um grande crítico, faltou o acentozinho, das superstições, faltou um Szinho aí, superstições, tanto religiosas e políticas como filosóficas, tá, pessoal? Então, Spinoza, ele apresenta o conceito de Deus. Lembrando, eu falo de Deus, o canal aqui é para todos, tá? Se você é ateu, se você é agnóstico, como eu, se você, não sou nem ateu nem agnóstico, mas sou cético, ou então sou espiritualista, enfim, quaisquer outras, né, quaisquer crenças que você, doutrinas que você siga, o canal é para todos, né? O intuito não é criticar, diminuir a crença de ninguém, tá? A gente trabalha trilhando o caminho das evidências, só relembrando, e independente da sua visão de Deus, né? Às vezes a pessoa não é ateu, eu tenho uma visão de Deus mais diferente, não é essa de Spinoza. A gente vai abordar aqui, vocês vão deixando a opinião de vocês, se vocês já entendiam dessa visão dele, dúvidas que forem surgindo, sugestões, tá? O que vocês acham desse estudo, dessa visão que Spinoza tinha, tá? Então, exatamente, a gente não tem que ter preconceito. O canal aqui é para todo, tem muçulmano, tem espírita, tem o pessoal da Umbanda, tem o pessoal que segue o quemetismo, que é a antiga religião egípcia, né? A forma como ela é praticada atualmente. Eu, inclusive, falo muito de religião egípcia aqui no canal, adoro, não sou seguidora, mas gosto de estudar para compreender mais do contexto histórico no qual o antigo egípcio vivia. Porque tudo, como eu já falei para vocês e venho sempre falando e mostrando, toda a realidade deles, o cotidiano, estava relacionado a esses deuses, a esse panteão de deuses, a essas práticas rituais ali que a gente encontra dentro dessa religião mágica funerária. E a gente tem inúmeros textos e documentações para trabalhar, papiros, eu estou expondo aqui ao longo de várias lives papiros médicos, papiros farmacêuticos, inclusive tratando de plantas medicinais, da fitoterapia, da alimentação, enfim, né? São muitos papiros que a gente sempre está trabalhando aqui ao longo de vários papiros religiosos, diversos livros religiosos que eram parâmetros ali para aquela religião, tá? Então a gente trabalha dessa forma. Então Spinoza ele apresenta o conceito de Deus no livro mais famoso dele, na obra Ética, né? A ética demonstrada à maneira dos geômetras. Então, nele, ele afirma ali que, afora Deus, nada pode ser dado nem concebido, e que tudo o que existe, existe em Deus. Ele usa muito essa afirmação. Sem Deus, nada pode ser, nem pode ser concebido. Tá? Ele faz muitas afirmações nessa obra dele. E com essa afirmação, Spinoza apresenta ali uma concepção, como é que eu posso dizer, panteísta de Deus e da natureza. Lembrando, pessoal, que panteísta é o termo ali que se refere a quem acredita no panteísmo, que é uma doutrina filosófica que defende que o universo e Deus são a mesma coisa. Eu vejo muitos espiritualistas tratando dessa forma, né? O pessoal da teosofia, né? De algumas doutrinas aí, ele trata dessa forma. O universo e Deus são a mesma coisa. Então, o que vocês pensam sobre essa afirmação de Spinoza? O universo e Deus são a mesma coisa? Deus está em todos os lugares? Deus está na natureza, no universo? Deixem aí nos comentários a visão de vocês sobre isso. Linde, quando quiser me interromper, esteja à vontade, tá? Eu vou tentar ser bem rápida para passar logo para a Linde,
mas esteja à vontade para me interromper, para complementar alguma coisa, tá? Então, nos pensamentos metafísicos, ele escreve que tudo depende, o Spinoza ele usa muito o termo substância divina, né? Ele usa muito esse termo. Então, ele escreve que tudo depende dessa substância divina, Deus, na qual tudo está contido. Então, ele se utiliza muito disso, dessa afirmação. Ele diz que Deus e a natureza são a mesma e a única coisa. Porém, pessoal, compreende por natureza meramente o que? Os atributos e modos de Deus, pois nada pode ser dado, nem ser concebido sem Deus, né? Segundo essa visão de Spinoza, tá? E ele diz que Deus ele fala assim, que com tudo que existe, existe em Deus. Portanto, a natureza e Deus são o quê? São a mesma coisa, né? O Deus de Baruch Spinoza, tá? Que é o nome dele, né? Baruch Spinoza, apesar de que mudou em alguns momentos, né, esse nome. Esse Deus é a própria natureza, a potência ali de existir, a causa de todas as coisas, segundo Spinoza. O Spinoza, pessoal, ele acreditava que Deus ele é transcendental, ele é imanente, né? Ele sempre deixa muito claro isso nos seus textos, nas suas obras, né? E que tudo o que existe é concebido e existe em Deus. Essa é a visão de Spinoza, tá, pessoal? Então, o que é que vocês pensam? Vão deixando nos comentários, né? O que é que vocês pensam sobre essa visão? Concordam com ela? O que acham dessa filosofia? Então, deixem nos comentários, tá? E deixa eu só dar boas-vindas aqui ao pessoal que está chegando. Alguns defendem, né, esse Deus. A gente vê um pouco não era estoico, mas a gente vê algumas características do estoicismo. E eu acho, assim, que a forma como ele levou, por tudo que ele passou na vida, né, algumas questões aí pesadas até, ele meio que encarava como se fosse um estoico, né? O estoicismo é importantíssimo, né? Eu pratico bastante. Tem que ser, né? Hoje em dia, para ajudar até a sobreviver nesse mundo. Que mais? Pois é, hoje você vai entender detalhes. Essa visão de natureza, de universo, de que Deus está em tudo. O Fernando colocou, penso em Deus como onipresente. Vamos ver isso aqui. O panteísmo está muito parecido com o Deus de Spinoza. Mas no caso seria apenas um Deus, tá? Fernando, boa noite, boa tarde, seja muito bem-vindo. Onipresente, então com certeza não é o Deus bíblico, né? Com certeza não é o Deus bíblico, né? Vejo Deus como onipresente e onisciente. Esse Deus onipresente e onisciente não é o Javé. O Vragitor, boa tarde, boa noite. Então é isso, galera. Quem está chegando aí, seja muito bem-vindo. Vamos compartilhar bastante, tá? Meire, boa tarde. Assim, ele era judeu, né? E aí ele começou a desenvolver essa filosofia, tá? O Davi colocou, respeitando o pensamento dele, é mais provável que Deus exista fora da sua criação, pois a melhor hipótese diz que o universo teve princípio e veio a partir do nada. Então é isso, galera. Vão deixando aí suas opiniões, tá? Lembrando que a gente aqui respeita a todos, tá? Sem desrespeitos. Muita gente tem essa visão aqui, Thalita. Em todo lugar, na própria natureza e tudo mais, né?
Então, deixa eu só mudar aqui o slide, pessoal, para mostrar um livro aqui para vocês, né? Olha aqui o Einstein. Ademir, seja muito bem-vindo. Boa tarde, boa noite. Pois é, né? Eu vejo muito esse questionamento também. José Rogério, seja bem-vindo. Se Deus está em tudo, ele é culpado das catástrofes, de coisas ruins, de conflitos, né? Porque que ele... Mas, assim, eu entendo também que essa questão de Deus estar em tudo é como se fosse mais uma energia. Uma visão mais, talvez, consciencial, que alguns colocam, uma energia, né? Não seria um Deus pessoal, uma pessoa como a gente vê ali no Antigo Testamento, né? Um Deus com características humanas, características muitas vezes de um governante, de um rei, né? Uma pessoa, né? Que muitos imaginam um senhor grisalho, barbudo, né? Tem gente que tem crente que tem essa visão, mas com todo o respeito, né? Então, eu acho que esse Deus que interferisse, né? Ah, não vou permitir tal catástrofe, não vou permitir tal conflito, não vou permitir que essa maldade aconteça. Teria que ser um Deus mais humano até. Né? A gente não estaria falando em termos de, como esse Deus aqui de Spinoza, que eu entendo mais como energia. Né? Enfim, acho que deu para... E essa palavra, a palavra Deus, é uma palavra bem limitante, né? Para sei lá, uma energia universal, Deus não se encaixa aí, porque é uma palavra limitante. Já está dizendo Deus, né? É limitante. Se for analisar essa energia criadora, fala, ela não tem título. Não tem título, não dá para colocar título nessa energia aí, nessa energia criadora. Não tem como colocar como título. se fosse um Deus, né? Um Deus. Como se fosse um Deus. Eu vejo mais assim, nós, o ser humano, é um Deus. Digamos que um Deus com D minúsculo, né? Porque a gente tem a capacidade de criar, né? Então, eu acredito que a gente é um Deus. De mudar, você fala assim, que podemos mudar a nossa realidade, né? Inclusive, se quisermos, né? Realmente. Depende de cada um de nós. Mas eu acho essa palavra muito limitante. Sim, legal, Lindy. Interessante sua visão. Então, pessoal, esse livro aqui que está na esquerda, né? Um dos livros que eu vou indicar mais. Esse aqui é um desses livros, né? A Vida e o Espírito de Baruch Spinoza, né? É o Tratado dos Três Impostores. Então, é interessante, tem alguns pontos interessantes para a gente ver aqui, né? Ler, filtrar bastante, né? Então, quem foi Spinoza, né? Baruch Spinoza, que também é referido como Baruch de Spinoza na literatura em português, também como Bento de Spinoza. E após o Xerém foi tipo, ele sofreu ali um processo ele foi excomungado ali a partir de algumas ideias que ele vinha tendo ali na comunidade judaica. Ele acabou sendo expulso dela, né? Essa visão de Deus diferenciadas, e aí eles não concordaram, né? E ele meio que ele foi expulso, né? Então foi esse Xerém, não sei como pronuncia, Xerém. Então, após esse Xerém, essa excomungação ali de 1656, que ele sofreu, aí passou-se também a chamá-lo de Benedictus de Spinoza. Então, pessoal, ele nasceu em Amsterdã, como eu já tinha falado, ali em 1632, e ele morreu, assim, jovem, né? Com 44 anos, ele faleceu, em 1677. E lembrando, pessoal, que esse termo Xerém, como eu falei para vocês, é o mais alto grau de punição dentro do judaísmo, no qual a pessoa ela é totalmente excluída da comunidade judaica. Tá? Então, esse termo Xerém é isso, né? Como se fosse excomungar, é o mais alto grau de punição dentro ali do judaísmo. Né? A pessoa ele foi totalmente excluído ali da comunidade judaica. E ele foi um filósofo de origem, como eu falei, judaico-portuguesa, sefardita, tá? Ele estava ali entre os judeus sefarditas, né?
e era filho ali de uma família perseguida, né? A família dele muito perseguida pela Inquisição ali em Portugal, e eles foram se refugiar na sinagoga portuguesa de Amsterdã. Por isso que muitas vezes colocam que ele nasceu em Amsterdã, mas na verdade ele nasceu aonde? Em Portugal. Ele nasceu ali em Portugal e aí a família logo migrou para Amsterdã, tá? Por conta dessa perseguição da Inquisição. Então ele se refugiou, a família dele se refugiou na sinagoga portuguesa de Amsterdã. E Spinoza ele é famoso por essa identificação de Deus como natureza. E Deus, na concepção de Spinoza, que é a concepção espinosista, que a gente chama, né? Ele é entendido como é que eu posso dizer, a totalidade da realidade, que ele chama também de substância única, por ter ali infinitos atributos. Tem até um termozinho em latim que é Deus sive natura, né? Deus ou natureza. Ele usa muito esse termo nas obras dele, né? Então, Deus sive natura, né? Deus sive natura, que é justamente Deus ou natureza, tá? E aqui outro livro, tá, pessoal, do Roberto Leon Ponzek, Deus, ou seja, a natureza. Spinoza e os novos paradigmas da física, tá? Achei interessante também alguns pontos. Esse eu não concluí, não li tudo, tá? Apenas comecei, mas queria também indicar aqui para vocês. E um dos primeiros pensadores, ele foi considerado ali do iluminismo, né, e da crítica bíblica moderna. Ele estudou muito a Bíblia, os textos judaicos, Torá, o Talmud, tá? Ele estudou bastante, ele foi altamente crítico, tá, pessoal? Ele meio que via ali tudo como se fosse mitologia, né, realmente. Então, ele é um dos primeiros pensadores do iluminismo e dessa crítica bíblica moderna, né, incluindo ali das modernas concepções de si mesmo e do universo. E ele veio, inclusive, a ser, pessoal, considerado um dos grandes racionalistas ali da filosofia do século XVII. Tá? Então, Spinoza ele se tornou uma figura ali filosófica importante da Idade de Ouro holandesa, né? Então, como eu falei, o Spinoza ele foi criado nessa comunidade luso-judaica, né? Comunidade portuguesa, né? Judaica em Amsterdã, e ele desenvolveu essas ideias altamente controversas ali a respeito inclusive da autenticidade da Bíblia hebraica. Olha o que é que naquela época, século XVII, o Spinoza começou a questionar, né, a Bíblia hebraica, a autenticidade da Bíblia hebraica e da natureza do divino, né? Ela fala já, tá? Ela vai já falar, Lindy. Tem alguém preocupada aqui para você falar, Lindy. Ela vai já falar. Quando eu terminar aqui, a Lindy vai já iniciar a explanação dela, tá bom? A gente faz live dessa forma. Mas ela, na hora que ela quiser me interromper para complementar alguma coisa, ela está à vontade, não se preocupe. Olha que legal, esse livro eu tenho esse livro. É bem interessante, Deus, uma história humana, de Reza Aslan. É um excelente livro, com certeza, sobre o panteísmo. Então, pessoal, como é que eu estava falando mesmo, né? Então, ele como é que eu posso dizer? Ele começou a desenvolver essas ideias altamente controversas ali a respeito da Bíblia hebraica e da natureza do divino, né? Inclusive as autoridades religiosas judaicas, como eu falei, emitiram ali o Sherem, levando ele a ser ali totalmente expulso e repudiado pela sociedade judaica, né? Inclusive ele só tinha 23 anos quando isso aconteceu. Inclusive ele foi repudiado também pela própria família dele. Então, olha que triste, né? Realmente é um pouco, né, assim, é complicado, né? Uma situação quando você começa a questionar crenças, né? Ainda mais ele sendo de uma família ali bastante ortodoxa. E os livros dele, eles foram posteriormente adicionados ali, inclusive ao índice, olha só,
ao índice de livros proibidos da Igreja Católica. Você sabia disso, Lindy? O Baruch, o livro apócrifo de Baruch. Exatamente. Então, ele teve os livros dele ali adicionados nesse índice, nessa lista, né, de livros proibidos da Igreja Católica. Inclusive, ele era muito chamado de ateu. Ele era frequentemente chamado lá pelo pessoal de ateu, embora em nenhum momento ali da obra dele, né, o Spinoza, ele argumente contra a existência de Deus. Ele acreditava, ele sempre acreditou ali nele, em Deus, nessa visão de Deus. Apenas a visão dele era diferente do que a crença judaica ali dele impunha, né? Aquele pensamento ali, aquele Deus ali que eles cultuavam ali naqueles textos, Torá, Talmud, né? Então, enfim, ele tinha essa visão diferente de Deus e por isso foi perseguido, foi excomungado, né? O que mais? Foi até a própria família ignorou ele. Enfim, simplesmente por conta de desenvolver uma filosofia ali diferente, um pensamento com relação ao divino que fosse diferente ali, que era diferente daquilo que a tradição judaica colocava, tá? Maria Conceição, boa tarde, seja muito bem-vinda, tá? Muito bem-vinda. Então é isso, o que mais, pessoal? Então ele não era ateu, tá? Ele sempre deixava muito claro isso, apenas ele tinha essa visão diferente. E ele não enxergava o Deus bíblico ali como Deus, né? O Deus ali da Torá, enfim. Spinoza, ele viveu uma vida, pessoal, aparentemente muito simples. O trabalho dele era como um polidor de lentes ópticas, ele trabalhava com isso, né, colaborando inclusive com o Christian Huygens, ali nos designs de microscópios, olha só, microscópios, lentes de telescópio também, olha que interessante. Então ele trabalhava com isso, e foi através desse trabalho, inclusive, que ele adquiriu um problema, né, de saúde. E, inclusive, ele recusou ali recompensas, homenagens ao longo de sua vida, incluindo posições de ensino de prestígio. Ele nunca se interessou muito por isso. E ele morreu jovem, assim, né? Eu considero jovem, aos 44 anos, né? Em 1677, como eu falei, ele teve uma doença pulmonar, talvez ali a tuberculose, ou alguns colocam como silicose exacerbada ali pela inalação desse pó de vidro. Ele trabalhava com essas lentes de microscópio, de telescópio, né? Então, esse trabalho acabou gerando essa inalação desse pó de vidro, que gerou essa doença pulmonar nele, tá? Ele está, inclusive, enterrado ali no cemitério cristão de Nieuwkerk, ali em Haia, tá? Então, ele foi, ó, nem em cemitério judaico, né? Ele não foi enterrado ali no cemitério cristão mesmo. Tá? Então, devido a toda essa questão aí que ele teve. Lindy, eu vou parar um pouquinho para tu falar um pouco da tua visão, e aí logo depois eu vou trazer mais livros aqui importantes, mais leituras aqui para o pessoal, indicar mais livros, mas esteja à vontade aí para fazer suas colocações. Como é que tu vê essa visão que ele tinha, né, de Deus, essa filosofia? Tu concorda? Como é que tu vê isso? Olha, em partes não, porque eu vejo assim, porque ele, na visão dele, né, ele acreditava que a natureza é Deus. Então eu já não tenho essa visão de que a natureza é Deus. Vamos supor aí um Deus. Um Deus, ele não é perfeito. Um Deus é onisciente, onipresente, não é? Um Deus é um Deus, vamos dizer. Tem uma parte limitante, mas tudo bem. Então, vamos falar aí numa visão religiosa, esse Deus seria perfeito. Mas por que é que Deus é a natureza se a natureza é extremamente violenta? A natureza é muito violenta. Então, eu não acredito que a natureza seja Deus. Também não acredito, né, em Deus. Essa palavra, para mim, é muito limitante.
né? Para a gente dar um título. Não se dá título a algo que a gente não conhece. Você não consegue descrever. Como vamos descrever esse algo que cria, essa energia que cria? Será que tem como dar um título? Não tem. É como, e é interessante essa palavra Deus, que inclusive Spinoza ele dizia, Érica, será que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, ou foi o homem quem fez Deus à sua imagem e semelhança? Ou seja, quem fez Boa. esse Deus foi o ser humano. Então, logo, essa palavra Deus é completamente limitante. É uma palavra que nós usamos para entender, vamos dizer, para entender algo que não compreendemos, que é essa, vamos dizer aí, essa energia criadora, esse todo. Né? Então, é a palavra que o ser humano deu para isso, essa energia aí, esse todo. Então, logo, eu não creio em Deus e na palavra Deus. Eu acho que Deus, se existe essa palavra, tem que ser para a gente, que é limitante. Nós somos co-criadores, né? E nós somos limitantes. Então, Deus fica para a gente. Né? E, Érica, e aqui eu quero citar algumas coisas que ele falava também, que eu achei muito interessante. Ele fala, Deus é o mundo e se manifesta através dele. É interessante, mas ele já coloca Deus ali, então já dá uma limitada ali, já fico meio que assim. E aí, aqui deixa eu falar mais algumas coisas dele. Deus de Spinoza está perto, como você falou, bem perto de uma concepção panteísta, né? E aí, para quem não entendeu o que é o panteísmo, o panteísmo defende que tudo é Deus, que Deus é o universo, que Deus e o universo são divinos, né? Que o universo é uma manifestação de Deus e não existe um ser criador acima no céu, né? Ou seja, não existe um personagem lá em cima no céu. Então, o panteísmo é isso, não tem um ser, né? É tudo para eles é Deus. É como se Deus estivesse em todos os lugares, no universo, na natureza, em tudo, em nós também. Exatamente. Isso. Então, podemos dizer que Deus é o todo. Segundo o panteísmo, né? Segundo o panteísmo e segundo também o que acreditava Spinoza, né? Aí ele dizia mais assim, conhecer a Deus significa conhecer causa e efeito. Ou seja, é tudo que está dentro do todo. Então, para ele, tudo que está dentro do todo é Deus, e Deus é o todo. Né? Igual você falou, né, Érica, ele foi excomungado porque naquela época ninguém entendia, não dava para entender o que ele queria dizer de Deus. Ele não negou Deus, né? Ele simplesmente tinha uma visão diferente. Então, por ele ter essa visão diferente, como ninguém entendeu na época, ele foi taxado como ateu e aí foi excomungado. Né? Uma judiação, porque eu acredito que ele acabou entendendo Deus dessa maneira. Pode ser que talvez ele começou a ter essa visão por conta do problema que ele tinha. Ele começou a analisar, opa, mas espera aí. Porque a gente é assim, né? Quando a gente está doente, a gente começa a refletir mais, né? A gente começa a entender mais as coisas. Quando você vê que você já está com o pé no buraco, como diz outro, aí você começa a analisar, a pensar, puxa, mas Deus, vamos ver quem é Deus aqui, né? Vamos analisar quem é Deus. Então, acredito que ele tenha tido isso aí, uma experiência que levou ele a acreditar nisso aí, né? E o mais interessante é que ele era teólogo, né, Érica? Então, logo, a teologia não serviu para ele, né? Porque a teologia leva mais para esse lado do cristianismo, né? Aquele Deus que é personagem e tal, e diabo, essas coisas todas, anjo, né?
Então, eu acredito. Mas eu fico assim, com o pé atrás. Tem coisas que eu acho que sim, e tem coisas que eu vejo que não dá para, né? Não tem como crer assim. Igual ele disse que Deus é natureza. Não acho. Não acho. Mas é isso. Lindy, aí você falou, foi que você falou no final, o Spinoza era o quê que você falou? Então, ele era teólogo, né? É filósofo. Ele Filósofo. estava Ah, ali tá. mais na filosofia, realmente. Tá, eu entendi que ele era teólogo, mas ok. Mas, Filósofo. assim, de certa forma, esse teu comentário também é importante, é bom, porque, assim, ele estudava a Bíblia, era como se Então, fosse um teólogo também, porque ele era. vivia ali realmente estudando a Bíblia, o Talmud, né, a Torá, então ele se detinha a isso. E foi justamente através desses estudos, alinhado à filosofia, que ele começou a desenvolver, né, essas ideias, né, mas por profissão mesmo era filósofo, apesar de que ele trabalhava ali com lentes, né, Eu como eu acho que naquela falei, época a a filosofia profissão não era mesmo uma. dele, né, ele Filosofia nem era trabalha, uma profissão, né, eu acho, naquela época. Acho não era. Ninguém ele foi conseguia um grande sobreviver. estudioso. Ninguém conseguia sobreviver com a filosofia. E aí ele teve que trabalhar com aquelas lentes que eu falei, né, de microscópios, né, de telescópio, até que ele adquiriu essa doença, né. Então, o que mais, Lindy? É isso, Érica. Então, tu não concorda com essa filosofia, né? Eu Em achei parte legal sim, em parte não. um comentário aqui do Marcelo Domingues, que eu até pus na tela, deixa eu ver se eu acho. Ó, é essa visão também que eu tenho, é muito parecido com o meu pensamento. Eu vejo como impossível para a gente entender como seria Deus. Exato. Não Então não tem como conseguimos dar nem nos título, né? entender. Exatamente. Essa aqui é a visão do agnóstico também. É O agnóstico, intitulável. ele vê assim, a nossa razão limitada para a gente definir de fato o que seria Deus, né? Eu vejo É dessa forma. intitulável, né? Intitulável. Exatamente. Então, tu é agnóstica, né, Lindy, também? Olha, eu vejo mais como uma cética. Cética, né, realmente. Essa palavra Deus, para mim, para mim que, olha, é assim, porque eu estou em constante, vamos dizer assim, penso uma coisa aqui, daqui a pouco aquilo ali, opa, não, mas tem alguma coisa errada. Então eu vou sempre passando assim Trilhando o caminho das evidências, olhando para os Isso, fatos. exatamente. Então eu não bato o martelo para nada. Eu acho que pode ser que eu chamo tudo que criou de o todo, mas talvez não seja, ou, né? E assim vai. Daqui a pouco eu já vejo de outra forma. Então, não bato o martelo em nada, não. Ótimo. Ó, exatamente como a Maria falou, exatamente isso. Ele estudava ali a Bíblia hebraica, ele se debruçava ali, e ele começou a entender que ali era tudo, assim, mitologia, né? Como eu falei, expliquei no começo, né? Ele via ali a Bíblia, ele era uma obra metafórico-alegórica, ele chamava disso, estava tentando aqui me lembrar. Ele dizia que a Bíblia era uma obra metafórico-alegórica, me refiro à Bíblia hebraica, né? Que era onde ele se debruçava realmente, Talmud também. Então, tudo isso ele estudou. Mas ele começou a ver que aquilo ali não era a realidade, né? Ele começou a desenvolver outra ideia do divino, de Deus, né? Inclusive, pessoal, em 27 de julho de 1656, a sinagoga portuguesa de Amsterdã, ela puniu Spinoza. Olha só, ele foi punido também lá. Puniu Spinoza e ele foi excomungado. Na verdade, ele, né, isso foi geral, ele foi excomungado realmente.
e em razão ali dos postulados dele a respeito de Deus contidos ali na sua obra ética, né? Onde ele vai defender que Deus é aquela questão de Deus ser um mecanismo, né, imanente da natureza, e que a Bíblia é uma obra metafórica, alegórica, né, que ele defendia realmente, ele deixava claro isso nas suas obras, e ele dizia que a Bíblia, né, no caso a Bíblia hebraica, que não pede a Bíblia que ele fazia parte ali da religião que ele praticava, que não pede a leitura racional e não exprime a verdade sobre Deus. Ele dizia isso. Ele disse que não pede, aquele documento ali religioso não pede leitura racional e não exprime a verdade sobre Deus. Então imagina aí, né? Ele causou geral. Inclusive aqui nessa imagem a gente tem um monumento a Spinoza. Esse monumento ele está em Haia, tá, pessoal? Inclusive Albert Einstein, né? Vamos falar um pouquinho do Einstein. Ele afirmou: eu acredito no Deus de Spinoza. Palavras do Albert Einstein. Ele não acreditava num Deus pessoal. Ele dizia muito isso. A minha visão de Deus não é um Deus pessoal que se preocupasse com o destino, com as ações dos seres humanos. Tá? Então, o Deus de Einstein era o Deus, ele acreditava nesse Deus de Spinoza. Para ele, Deus não era um Deus pessoal que se preocupasse ali com o destino e as ações dos seres humanos. E, inclusive, uma visão que ele descreveu como ingênua, né, essa visão. Então, ele ratificou, entretanto, que ele não era ateu. Né? Ele não era ateu, ele preferia chamar a si mesmo de agnóstico ou de descrente religioso. Ele preferia esses termos, né? Então, o agnóstico, ele está ali, né? Para ele, a razão humana ela é limitada para dizer se Deus existe ou não existe. Né? Na concepção do agnóstico, de forma resumida é isso. Mas lembrando que a gente tem uma das últimas lives do canal, foi sobre agnosticismo. A Lindy está nessa live. Quem não viu, veja, que está muito legal a live. A gente debate. Eu entro até em questões envolvendo a metodologia científica, né? Então, o princípio da falseabilidade. Então, a gente debate várias questões interessantes. Eu indico livros importantes. Quem não viu a live sobre agnosticismo, depois veja, porque é outra live importante, tá? Ô, Eric, Oi, Lindy. eu vejo o ateu de forma bem, a palavra ateu, de forma bem, digamos que é limitado. Ele acredita que aquilo não é e não vai mudar de ideia jamais. Ou seja, o ateu, ele é um religioso invertido. Vamos dizer que ele seja um cristão invertido? Porque o cristão, ele acredita que existe Deus, esse Deus que é uma persona, e existe, pronto. Não adianta falar que não, porque ele nem vai procurar saber as evidências, ele não quer nem saber de estar ali pesquisando para ver se realmente esse Deus existe. Assim é o ateu. Então, eu acredito que o Spinoza deve ter ficado muito chateado quando ele foi punido por ser ateu. Que ele pensava diferente. Então, você vê, porque o ateísmo, ele diz que não existe, pronto. Né? Não existe Deus até que se prove. Né? Realmente, até que se prove, né? Um pensamento cético também. Não estou criticando, tá, pessoal? Pelo contrário, tenho muitos amigos e amigas, né, do meio ateísta e pessoas que eu, assim, admiro, inclusive são céticos como eu, e, assim, a gente exatamente é o oposto de crenças. Ateu é o oposto a crenças, né? Eu acho que é porque a Lindy quis dizer, assim, que o ateu, ele bate o martelo, que ele diz, Deus não existe, pronto. O ateu, ele crê naquilo que ele acredita. Já o agnóstico, ele fica... por exemplo, eu não acredito em Deus. O ateu vai falar, eu não acredito em Deus, eu não acredito em anjo, eu não acredito em nada disso, porque isso para mim não existe. E logo o cristão, o evangélico, ele vai falar, eu acredito, e ninguém vai tirar isso de mim. Então é isso que eu quis dizer. O ateu, ele é um crente invertido. Ele crê nas coisas que ele não, as coisas que ele
Ele crê no que não existe. Eu creio que não existe, o ateu vai dizer. E o crente diz, eu creio que existe. Entendeu? Então, é uma crença também você falar, não tem, não acredito e pronto. Você está crendo naquilo. Então, por isso que eu digo que ali, né? E eu ia fazer uma pergunta em cima disso, mas ela fugiu. Tentar me lembrar sobre essa questão do ateísmo. Eu ia perguntar alguma coisa importante, gente. Pode ser que eu me lembre depois. Porque é tanta coisa, né? E eu atento aqui ao chat, aí eu fico assim, doidinha, né? Mas vai dar certo. Então, essa é a visão da Lindy, né? E mais assim, né? Cada um com a sua visão, com o seu entendimento, né? Então, o que o Alisson colocou aqui. É como um agnóstico trata a existência de Deus. Ele não acredita que exista, mas não bate o martelo que não existe. Trabalha só com a realidade. Exatamente. E assim, pessoal, inclusive Einstein, em outras entrevistas, né, ele afirmou pensar que existe um legislador. Olha só, ele dizia que existe um legislador que estabelece as leis do universo. Né? E Einstein também, ele afirmou que não acreditava na vida após a morte, né? Ele não acreditava nisso. E, inclusive, ele acrescentou que uma vida é suficiente para mim. Ele dizia isso, eu já ouvi muito isso de muitas pessoas. Uma vida é suficiente para mim. Que bom que não tem outro. O José Rogério, ele coloca assim, ó, eu sou ateu e creio que Deus não existe. Então, é isso que eu estava dizendo. Olha só a palavra que ele colocou, ó. Creio. Exatamente. Então, aqui foi o ponto. Eu creio, eu sou crente de que não existe. Então, essa palavra, até eu que creio, prove, eu acredito, né, que Deus não existe, então significa que tu é um crente ateu. É porque a Lindy quis dizer um crente ao contrário, né? Ah, lembrei da questão do ateísmo. Eu vou te perguntar agora, Lindy, tu acha que muito do ateísmo, essa questão do ateu, ela surge a partir desse Deus bíblico? Sim. A pessoa, olha, o indivíduo que ele nasce em uma religião cristã, ou ele está ali dentro, ele começa a ler a Bíblia com racionalidade ali, ele começa a ver, começa a analisar, puxa, mas espera, esse Deus não existe. E aí você começa a questionar vários pontos. Se Deus não existe, esse Deus de barba branca aí, esse do cristianismo, esse Deus não existe, então significa que logo Deus não existe. Porque se existe é uma energia criadora, né? Então, isso aí é limitado. Falar Deus é limitante. Então, começa a surgir ali, através da leitura da Bíblia, através dos exemplos, dos péssimos exemplos que a gente vê no cristianismo. Ué, mas cadê aquele Deus que pune? O cristão pode fazer o que quiser ali, até, vamos supor, ele mata, daqui a pouco, eu já me arrependi, tudo bem. Ué, mas espera, né? Ou então faz ali as suas estripulias ali, mesmo ali sendo batizado, sendo cristão já. Cadê a punição? Aí você olha para um lado, você fala, puxa vida, mas olha só, as crianças sofrendo de fome e várias outras coisas que eu não quero nem falar aqui. Cadê Deus que não pune essa pessoa que fez isso com essa criança? Cadê Deus para mandar alimentar essas crianças? Cadê Deus para fazer justiça à pessoa inocente? Então, é nessa parte que a gente começa a analisar. Cadê Deus para punir o irmão que molestou a irmãzinha? Então, você começa a pensar que realmente Deus não existe. Lindy, essa ideia de Deus, né, ela já vem como se fosse um ser, uma entidade, uma pessoa divina com poderes e tal, que ele pode fazer o que quiser, né? Assim, a gente lembra logo do Antigo Egito, só que lá eram vários, né? Vários deuses, e aí tinha toda aquela preocupação, aquela ritualística
para agradar a todos eles, porque senão vinham as pragas, tempestades, né? Então, lembrando que eles usavam esses deuses, eles criavam da mente deles para explicar, inclusive, fenômenos naturais que eles não entendiam, para explicar a própria cosmologia que eles não entendiam ali, alguns fenômenos até atmosféricos, e aí eles usavam esses personagens, né, ali criados pela mente humana. Inclusive, o Cleverton colocou algo interessante aqui, ó. Houve um tipo de ateísmo que foi uma negação do Deus violento anunciado pelos cristãos. Aquele Deus violento da Bíblia, né? Realmente, quem lê aquilo ali... Nessa parte aí, eu sou completamente ateia. Não acredito nesse Deus, mas nem de jeito nenhum. Aliás, na realidade, eu não acredito em Deus. Não acredito em Deus lá em cima, ou aquela energia que é Deus, não acredito nisso. Deus, para mim, é riscado fora, essa palavra é riscada fora. Mas, mesmo assim, eu não sou ateia. Mas o fato da palavra Deus é uma criação do ser humano, é uma criação do homem. Aí, cada um faz aquela produção do seu Deus. Cada um toma o seu Deus para si ali. Ah, o meu Deus é assim, o meu é assim, o meu é assado, né? Então, é uma palavra que o homem inventou para dar aquela sustentação naquilo que ele crê. Olha o que o Darwin colocou: o ateu é crente invertido e muitos preferem acreditar nos cientistas cegamente, tem esse problema também, né? Ou então os acadêmicos de estimação, que eu chamo, né? Porque às vezes, por exemplo, se está defendendo uma ideia ali, tem que ter aquele cuidado para aquela ideia não virar uma crença também. Por isso que o senso crítico ele é sempre importante, né? Desenvolvê-lo, porque senão vira uma crença e só vale os acadêmicos que defendam tal ideia. Né? O viés da confirmação e tudo mais. Até falei muito isso na live sobre agnosticismo. Né? E aí a gente tem que ter cuidado, né? Como você colocou aqui, ó, igual um religioso confia no padre ou no pastor. Exatamente. Aí o Gusto me perguntou se eu acredito em EQM. Olha, assim, eu já acreditei no passado. Como eu falei, a gente vai mudando, né? À medida que a gente vai adentrando em novos conhecimentos, a gente vai tendo uma percepção diferente. Eu já acreditei no passado, via muitos relatos, mas começaram a surgir algumas dúvidas com relação ao próprio cérebro, que a gente não entende completamente a capacidade dele de criar certas situações. Então, eu venho me aprofundando mais em algumas leituras à medida que eu tenho tempo, para entender mais sobre EQM, mas eu não posso chegar e dizer eu acredito em EQM. Eu venho lendo, pesquisando para observando os fatos, o que é que eu tenho realmente de embasamento, né, para eu poder te dizer se é algo que seja realmente verídico. A própria ciência, né, ela é algo que ela investiga, né, então eu não posso dizer que eu acredito. Eu prefiro, ou eu sei ou eu não sei. Em vez de acreditar, eu prefiro dessa forma, ou eu sei ou não sei. Né? Então, pessoal, ó, o Samuel colocou o problema do ateísmo, especialmente o de internet, é que ele vem atrelado ao progressismo e ao materialismo e cientificismo. A gente tem que ter cuidado com todos esses ismos aqui que você citou. Exatamente. Que mais? Então é isso, vamos lá, vamos continuar aqui, tá, pessoal? Depois eu dou mais uma olhadinha aqui no chat. Eu gosto muito de Nietzsche, ele narra acerca da morte de Deus, e esse nome Deus que deve ser morto. Né? Eu vou tocar num assunto aqui, vou indicar um livro que vai tocar nesse assunto. Então, pessoal, como é que eu estava dizendo aqui? O Einstein, ele sempre dizia que não era ateu, né? Ele sempre dizia isso, né? Ele inclusive, ele admitiu que o problema envolvido é vasto demais para as nossas mentes limitadas. Ele tinha essa visão agnóstica, né? Ele realmente pensava, ele acreditava que o problema de Deus, inclusive, era o mais difícil do mundo,
uma questão que não poderia ser respondida simplesmente com sim ou não, tá? Calma que vai ter mais. Eu já indiquei um livro, né? Tem mais aqui, tá? Porque tá nos slides, tá, pessoal? E aqui só essa frasezinha dele, né? Eu aceito o mesmo Deus que o nosso grande Spinoza chama a alma do universo. Não creia num Deus que se preocupe com as nossas necessidades pessoais. Ó, pessoal, achei legal, né? Esse artigo que está aqui na revista Conatus, Filosofia de Spinoza. Bem interessante esse artigo, tá? E, inclusive, eu postei essa revista lá no grupo, nos grupos de arqueologia, tá lá nos arquivos do grupo do Telegram. O link está aqui na descrição do vídeo da live, tá? O link do Telegram. Lá nos arquivos a gente tem uma vasta biblioteca com muitos livros, artigos. É um artigo bem grandinho, né, que está nessa revista, que eu achei bem interessante. Né? Tem lá o nome do autor, esqueci do nome do rapaz, mas tem lá, né, na revista o nome dele. Né? Ele fala que a característica fundamental do pensamento de Spinoza é a síntese, né, que ele faz entre uma concepção teológico-metafísica e uma concepção científica do mundo. Ou seja, o seu ponto de partida filosófico é a noção de quê? De que natureza é a noção de natureza e da perfeição de Deus. Né? É uma concepção de mundo que apaga todas as exigências da ciência física. Em outras palavras, a teologia tradicional e a nova ciência da natureza, elas fundem-se no conceito central de substância, tá? E essa substância divina que ele tanto falava, lembrando que eu já, antes dessa indicação aqui, né, eu já indiquei 2 outros livros, tá? Quem não viu, depois volta para quem chegou depois, volta para o início da live, eu já havia indicado 2 outros livros, tá? E todos eles estão lá na biblioteca, nos arquivos do grupo do Telegram, tá? E para Spinoza só existe um significado autêntico dessa substância, né? Que se refere a Deus. Não há outra substância, outra realidade independente, né? Inclusive, pessoal, na modernidade, né, nos dias atuais, depois da polêmica afirmação Deus está morto, refletir sobre Deus tornou-se um tanto quanto difícil, né? Às vezes não é fácil, né? Procura-se algo que seja mais útil e que dê mais soluções ali imediatas, as pessoas procuram muito isso. Reflete-se cada vez mais sobre o homem e menos sobre Deus. Então, o homem é esse elemento mais importante ali em nosso sistema neoliberal, enquanto Deus ele está fora desse sistema, muitas vezes, né? Ele não auxilia em nada, ele é apenas um acessório que se pode ter e utilizar. E nesse livro que eu mostrei para vocês, ele vai abordar muito sobre isso, tá? Essa visão. E, porém, se não se quiser acreditar nele, nesse Deus, não faz diferença nenhuma. Por isso, voltar-se ali para Spinoza e refletir sobre seu conceito de Deus é algo incomum. Então, ele vai refletir muito sobre essas questões aqui nesse artigo que está nessa revista. Tá? Achei bem interessante compartilhar para vocês, compartilhei nos livros ou nos grupos, né? Esse outro aqui, né? Tá bem interessante esse livro do Hadi Risk, Compreender Spinoza. Achei legal, coloquei até aqui o sumário para vocês terem uma ideia do que ele vai abordar, tá? Então, não é um livro muito grande, dá você ler rapidinho, né? Então, ele vai falar muito de Spinoza, das obras de Spinoza também, né? Ele vai falar muito da vida dele em família, da vida dele dentro da religião judaica, né? Vai mostrar como que ele estudou ali a Torá, o Talmud, a Bíblia hebraica, todo o pensamento filosófico que foi desenvolvido por ele também, né? Inclusive a efervescência religiosa dos Países Baixos, ali a região de Amsterdã, Holanda, né? Onde Spinoza ele vivia na época, né? A multiplicação dos grupos, das confissões, né? Que se encontram ali a meio caminho entre essa interrogação religiosa e a busca de uma sabedoria,
até mesmo de uma salvação também, guiadas ali só pela luz natural, dá a busca do Spinoza, né? Essa busca espinosista que a gente chama, uma tonalidade existencial, a procura da felicidade, a busca de uma virtude que dá à existência toda a sua intensidade, que acompanha ali a sua preocupação de sistematicidade e de coerência. Então, assim, ele vai abordar muito aqui falar do transcendente, do imanente, toda essa visão filosófica, né, que foi desenvolvida por Spinoza. Nas obras dele vai citar muito algumas obras, principalmente ali a Ética, né? Então ele vai falar das estruturas do infinito, a questão do ser e potência, a ideia verdadeira, o indivíduo, as paixões e o poder, o imaginário e a razão, a política e a potência, a virtude e a beatude. Então é bem legal esse livro, eu gostei bastante. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui para a gente indicar. Não, era isso, tá, pessoal? Quem chegou já do meio para o final, ou já agora, volta para o início, assiste tudo, foram indicadas outras obras também, tá bom? Essas obras eu gostei porque elas trabalham muito a própria visão desenvolvida pelo Spinoza, as obras dele, então eu acho mais interessante de ler, né? Mas, assim, para quem quer uma leitura mais, como é que eu posso dizer? Mais diversificada, não monótona, né? Vai gostar bastante, tá? O Márcio colocou: Deus bíblico é uma cópia mal feita e desonesta de algo que misterioso que não temos a menor ideia do que seja. Olha, ali não tem nada a ver. Ali, para mim, foi baseado em uma pessoa, né? Um governante, um rei ali, reis da época, né? Realmente não tem nada de algo que seja onisciente, onipresente. O Alisson colocou: o ateísmo do Ocidente é antagônico ao Deus judaico-cristão. Se tivéssemos nascido no Oriente, o ateísmo seria antagônico aos deuses diversos das culturas de lá. Exatamente. E é isso. A leitura de Spinoza é muito difícil e mal compreendida. Por isso que eu preferi indicar esses livros desses autores que eu mostrei, porque eles vão trabalhar bastante ali as obras de Spinoza, os conceitos defendidos por ele, tá? E tudo referenciado. Exatamente. Olá, Andréa, boa noite. Dicas indiretas, bem-vinda. Augusto, Lindy, se quiser fazer mais alguma colocação, esteja à vontade, tá? O Gusto colocou: Érica, meu pai era ateu. Nos últimos dias de vida dele, ele relatou para nós que teve uma experiência com Deus. Morreu dizendo que ele esteve enganado a vida toda e disse que Deus existe. Aí vem a questão, foi uma visão que ele teve. E ao longo da história, ao longo na própria narrativa bíblica, né, nesses textos religiosos, independente de religião, a gente vê em várias religiões, o próprio Alcorão, ele surge justamente a partir dessas visões, dessas conexões, né, com o transcendente, né? Então, e aí entra a questão do cérebro, né? Até que ponto a nossa mente ela está ali criando, o próprio cérebro está ali criando, né? Eu pego sempre como exemplo, não é que eu estou dizendo que a pessoa é esquizofrênica, não, mas eu gosto de citar o exemplo da esquizofrenia. O João também faz muito isso. Porque você vê que a esquizofrenia é uma doença que ainda hoje não se compreende o suficiente. Vem sendo estudada, muitas doenças neurológicas, né? Então, a pessoa realmente ela tem essas visões, ela vê pessoas, né, que se comunicam com ela ali, né, e que, na verdade, não existem. Só existem para ela, na mente dela, né? Os profetas que receberam ali, segundo as narrativas religiosas, visões de anjos que vieram e se comunicaram. Olha, o anjo veio, falou com fulano, profeta, existiu o profeta, o anjo veio, falou com ele e passou toda a verdade. Aí a gente tem uma questão.
essa questão aí, Érica, de, vamos supor, a pessoa quando ela é internada, então você fica muito tempo ali vulnerável, ali, você fica muito tempo ali, vamos supor, vamos dizer no oxigênio ali, né? Então vai ter um momento, principalmente quando a pessoa, vamos supor, faltou oxigênio para aquela pessoa, a pessoa está no oxigênio, ela está na UTI. Geralmente vem essas visões de EQM, vem da pessoa que já foi internada, quase morreu, né? Então o que acontece ali no cérebro? O cérebro vai dar né? Aí a pessoa vai, tudo que está na mente da pessoa ali, primeiro, ó, tudo que as suas crenças ali, ela vai vir a calhar. Você vai ver anjo, você vai ver Deus, você vai ver demônio, você vai ver Jesus, né? Aí uma pessoa que não acredita, ela pode estar passando por um estado de esquizofrenia, né, Érica? Deu alguma coisa no cérebro, ela voltou já com aqueles, né, vendo, eu vi. Sim, ela viu, mas não era real. Então A tem que gente tem que ter analisar muito bem a questão neurológica também. Exatamente. Eu lembrei de Akhenaton, né, grande faraó ali da 18ª dinastia egípcia. Inclusive tem lives, vídeos e lives sobre Akhenaton, 18ª dinastia. Tem uma live que é a solarização da religião sírio-palestina. Primeiro eu fiz uma live a solarização da religião egípcia, que é quando Deus Aton chega, Akhenaton com Deus Aton, muda tudo, revolução, enfim, aquele período todo, aquele caos também no Império Egípcio. E essa solarização, ela não fica só no Egito, ela se estende à região sírio-palestina, Canaã, tá? E nessa live, a solarização da religião sírio-palestina, eu falo de Akhenaton, eu mostro artigo científico, inclusive, de neurologistas, né, mostrando ali que havia um problema com relação a Akhenaton, é uma tese que foi defendida ali por eles, e um problema ali com Akhenaton, e inclusive com outros membros ali, faraós, governantes importantes da 18ª dinastia, questões neurológicas, um tipo de epilepsia que eles poderiam sofrer e que poderia ter desencadeado, inclusive, as visões do Akhenaton, inclusive muitos deles que morreram jovens. Explica, eu esqueci, é um tipo de epilepsia temporal, mas tem um outro nomezinho. No momento eu não estou lembrando, mas quem não viu, veja depois dessa live. Então a gente tem algumas questões neurológicas que a gente tem que sempre ter cuidado, né? Aquela Joana d'Arc, lembra, Lindy, que a gente fez uma live sobre ela, e a gente levantou essa questão de doença neurológica, as visões, ela vivia tendo ali as visões, né? Que ela ia salvar ali o reino e tudo mais, né? Foi ela que levou uma pedrada na cabeça, é isso? Ou ela teve... Não, eu acho que não sei se ela sofreu uma queda, não estou lembrando, que eu lembro que na época dessa live já tem um tempinho, foi uma das primeiras do canal, e a gente falou detalhes da vida dela. Quem levou a pedrada foi a Ellen White, daquela seita, daquela religião. Verdade. Ai, como é o nome daquela religião, do sétimo dia? Esqueci. Não sei o que do sétimo dia. Fugiu aqui o nome. Fugiu aqui também. Mas tem lives aqui a gente abordando detalhes disso, né? E então a gente tem que ter cuidado. Eu só entrei nisso para explicar que não é porque às vezes a gente tem uma visão e tudo mais, né? Eu lembro da minha adventista de sétimo dia, exatamente. Tem uma live aqui que a gente envolve essa religião, Flávia Joséfo, Ellen White e Jesus. É bem interessante essa live. Eu acho que ela não está para membros, ela está disponível ainda aqui na playlist Entendendo o Cristianismo, tá, pessoal? Quem não viu, depois veja. É bem interessante o que Ellen White fez. E tudo começou depois desse acidente aí que ela sofreu. É e igual aí a Joana muita d'Arc. gente começou a endeusar ela. E é isso. Quer falar mais alguma coisa, Lindy? Não.
Já está dando já Então é isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Sim, todos eram politeístas. Pois é. Bem complicada essa seita, viu? Os Mormons, eu já fui na igreja. Quer ver? Eu acho que faz o quê? Uns 2 meses que eu fui na igreja dos Mormons. Me convidaram e eu fui lá. Pois é, deveria. Você conhece alguém, Lindy, Mormon? Conheço. Ou alguém que é ex-Mormon? Alguém que tem uma mente aberta, que eu acho que o ideal seria trazer, porque assim, se você trouxer alguém que está lá dentro, né, talvez a pessoa venha ali, né, lógico, a mente ali dela com aquelas crenças, né, e ela, lógico, vai querer defender aquilo ali. Certeza. É um povo, assim, bastante acolhedor, mas eles acreditam naquilo, viu? Aí eu estava lá, inclusive até, né, deu uma mexida na cadeira lá, quando disseram assim, a pessoa que não acredita em Deus, ela já está condenada ao inferno. E eu, assim, Eles falaram isso? É a crença deles, né? Tipo assim, é o diabo sentado ali, escutando que ele já é o condenado. Ai, caramba. Mas e eu lembrei de um filme que eu assisti, pessoal, há poucos dias. Filme muito bom e que acaba tendo muito de filosofia. Eu me vi um pouco no filme, em algum momento. Lógico que o cara ali, ele começa a enlouquecer, né? É o Herege, acho que o título é esse. É, o Herege. Muito interessante, são duas moças mormons que visitam um cara lá, porque ele diz que está interessado, ele é um estudioso de religiões, e ele está interessado em entender mais sobre a questão dos mormons. E elas vão até a casa dele. E aí as coisas complicam, né? Ele começa a questionar, né? Nossa, como é o nome do ator? Sensacional. Olha, Ó, o Livro de Mormon. foi um presente deles para mim. Tô lendo. Eles te deram? Ah, legal, vai estudar. É. Mas é bem interessante, pessoal, esse filme. Lynch, se você não viu, procure ver. Não sei se ele já está. Acho que ele está em. Qual foi a plataforma? Acho que foi Amazon Prime. É muito bom esse filme, Herege. Né? É com o Hugh Grant. Eu acho que o ator é esse. Ele já está bem envelhecido, né? Mas olha, gente, que filme. É o Herege? Aí elas vão lá. Ou é o Herege ou é Herege. Acho que é só Herege o nome. Então, essas duas moças, não vou contar o filme nem nada, não, só para o início aqui, porque eu não quero dar spoiler para ninguém. Então, essas duas moças mormons, elas vão até a casa desse senhor, né? Mora até uma casa assim bastante afastada. E estava chovendo muito no meio de uma tempestade, e elas chegam lá. E aí ele convida, elas não, inclusive nem podem entrar, só podem entrar numa casa, por exemplo, que tem um homem, se é a esposa, se ele for casado, tiver uma esposa, né, lá com ele, ou uma irmã, sei lá, tem que ter uma mulher presente para ela poder, para elas poderem entrarem. Aí ele diz, não, eu sou casado, minha esposa está lá dentro, né, tá ali na cozinha, preparando algumas coisas, podem entrar que ela vem já. Aí elas entraram, fechou a porta. Elas entraram e ficaram ali na sala, e ali já começa uma conversa, né, ele questionando Deus, e elas começam a falar de Jesus, da salvação, né? E de repente ele começa a mostrar que Jesus vem de vários mitos, e aí eu lembrei de mim automaticamente, né? Ele vai lá para o Egito, Horus, Osíris, vai mitraísmo, e elas em pânico, né? E elas duas começam a ficar em pânico, porque começa a desconstruir algumas crenças ali. E elas começam a questionar, cadê sua esposa? Cadê sua esposa? A gente tem que ir embora. Cadê sua esposa? Pronto, começa assim o filme. É bem interessante. Só que o cara, ele é um estudioso de religião. Não sei se ele é teólogo,
mas ele estuda várias religiões e a gente vê essa busca dele para entender Deus. Ele busca Deus ali em várias religiões e ao mesmo tempo ele vai em cada religião e o objetivo dele provar que são falsas, né, que são falsas crenças. Então é isso, só que muito sobe a cabeça dele, né? E aí o filme é bem eletrizante, tem que assistir para entender, né? Toda a loucura. Oi, Como que Lindy. era o nome daquela astrônoma que morreu pelo cristianismo? Como é que era o nome Hipátia. dela? Hipátia, Aí já Alexandre. eu fui com um amigo, né? Aí chegou lá, aí eles colocam a mulher de um lado e os homens de outro, né? Nos mormons. Aí ele falou assim: eu não tive paz um minuto, com medo que você falasse sobre a história da Hipátia para eles lá, do cristianismo. O que você acha do cristianismo? Aí eu já ia falar da morte da Hipátia. E ele, meu Deus do céu, tomara que ela não abra a boca. Ai, ai, ai. Mas o teu amigo é mormon e te levou, foi isso? Ele estava indo nos Mormons, né? Na igreja dos Mormons, que eles foram na casa dele lá, convidaram dois rapazes. Aí ele falou: eu vou pedir para você ir ali também na Lindy. Aí eles vieram. E aí a gente conversou bastante. Questionei pra caramba, né? E aí eles descobriram que eu não era cristã, eu era cética, e eles tentando colocar na minha cabeça: vai na igreja, vai lá um dia. Eu falei: tá bom, eu vou. Aí um domingo eu fui. Mas é um tipo de um cristianismo ali, é uma igreja, não como é que fala? Não é neopentecostal e nem pentecostal, mas é uma seita ali que acredita Tem toda uma doutrinação, né? Inferno, Deus, diabo, essas Inclusive, coisas. tem um documentário muito bom na Netflix também sobre Mormon. Esse é um documentário, é uma série documentário que é Rezar e Obedecer. Nessa série documentária, a Lindy, eu até indiquei, ela assistiu na época, é pesado, tá, pessoal? Rezar e Obedecer, não sei se vocês já viram. E lá nesse documentário, nossa, muito depoimento, realmente, pessoas que passaram por tudo aquilo. Ele vai mostrar uma vertente mormon mais extremista. Aí vocês imaginem, né, a complicação. É uma vertente mormon bem extremista. Eles são extremamente ali eles estão esperando ali um Armagedon, né, o apocalipse acontecer a qualquer momento, eles ficam migrando para algumas regiões, não, a gente tem que ir para tal lugar, porque vai vir um apocalipse e só vai sobrar tal lugar. Lá Deus vai proteger a gente, né, e tudo mais, então eram umas loucuras, e nisso eles cometiam crimes, principalmente contra mulheres, crianças, né, pequeninos. Então, é horrível, né, pessoal? Infelizmente, rezar e obedecer. Assistam, eu espero que ainda esteja disponível, né, para o pessoal assistir, porque, olha, essa seita é bem complicada. Né? E aí tem a questão de um profeta, né? Esse profeta que ele podia fazer o que ele quisesse, porque ele era o homem de Deus, o representante de Deus, ele fazia o que ele quisesse. É bem complicado. Então, assim, eu acho que, independente da religião, se você estiver dentro de uma religião, esteja consciente. Não se deixe levar, né, por algumas questões ali que, às vezes, você vê um crime acontecer ou algum tipo de abuso pode acontecer com você e você não perceber porque você está ali sendo doutrinado. Então, você gosta, está feliz na sua religião, mas esteja consciente, tá? Então é isso, Lindy, deixa tuas considerações finais para a gente poder encerrar. Sim, eu queria deixar aqui uma verdade, né? Para aqueles os nossos colegas que estão se engalfiando por aí, né? E não tenha a mente racionada, seja racional, Sim. porque não vale a pena ficar se degladiando. Né? Primeiro, Érica, que isso tira toda a credibilidade do indivíduo. Eu, por exemplo, quando eu vejo alguém se degladiando,
ali na internet, eu já não vou assistir mais, eu já não. Às vezes eu até deixo de ver os vídeos Se da pessoa, afasta, né? Eu faço, porque eu gosto de pessoa racional, pessoas inteligentes. Agora, essas pessoas que têm a mente racionada, eu me afasto. Eu me afasto É e o eu não ideal mesmo, comento para ninguém. infelizmente. Então, nós precisamos, nós, cético, ateu, né, dessa categoria toda aí, a gente precisa se unir. Tem esse negócio de, eu vou atacar o fulano porque o fulano é flaviano e aí o infeliz não entende a teoria flaviana, então o que ele tem que fazer, ele precisa atacar. Por quê? Porque é uma mente racionada. Não tem inteligência. Porque se tivesse inteligência, a pessoa procuraria ali entender, né? Então, está na hora da gente parar com isso e ser mais racional. Focar no que interessa, né? Realmente, nos estudos. Falando em estudos, pessoal, nossa próxima live, essa semana eu estou muito atribulada. Muito meu, quase nem consegui fazer essa live hoje, mas eu agendei outra live para sexta-feira. Hoje é terça, né? A gente vai ter outra live com muita arqueologia, para eu falar dos principais sítios arqueológicos do mundo. Então a gente vai ali para Bolívia, Peru, né? Não é só Egito, né? A gente tem a Bolívia, o Peru aqui pertinho, com muita riqueza arqueológica. Então tem muita coisa interessante nessa live. Eu espero que eu consiga realmente, eu coloquei para sexta, porque essa semana eu tenho que apresentar aí uns trabalhos, uns artigos, e eu estou quase perdendo meu prazo. Então eu estou sendo extremamente cobrada e tem muito trabalho, muita coisa essa semana. Muito plantão, então eu estou correndo assim, sabe? Ontem eu nem dormi praticamente, para vocês terem uma ideia, eu virei assim. Então, mas eu vou fazer de tudo para a gente ter essa live sexta. E nos dias que não tiver live, fiquem atentos, que sempre eu posto vídeo, shorts também, muitos shorts bons. Vão lá na aba shorts, muita coisa interessante para assistir. E são curtinhos, vídeos que eu sempre estou postando. Anteontem postei um vídeo maravilhoso sobre o Obelisco Negro e o Antigo Israel. Às vezes são informações rápidas e importantes. Amanhã eu quero postar um outro vídeo, um vídeo sobre Egito, né? Um procedimento ali da religião egípcia, a abertura da boca da múmia. É um procedimento ali para devolver os sentidos à múmia. Então, é bem interessante, vocês vão gostar. Né? Eu já preparei, até já editei. Espero que eu consiga amanhã postar. Então, fiquem atentos que sempre tem novidade aqui. Sigam o canal da Lindy, a Face do Cristianismo, tá? E compartilhem bastante. Eu ia pedir isso, Érica, para que quem não é inscrito no meu canal se inscreve lá. Ótimo. Se inscrevam no canal da Lindy e até amanhã com vídeo novo, tá? Compartilhem bastante a live, tá bom? O Paulo colocou, me afaste também. Fica difícil de assistir porque sempre fica cutucando, provocando. Todos sabem que Jesus é uma construção literária, independente de qualquer coisa, exatamente, brigando por mitos, né, Paulo? Então, assim, né, sabe o que eu mais, assim, o que eu não gosto mesmo é tentar diminuir a pessoa. Tentar utilizar-se de ad hominem para diminuir a pessoa, difamar, sabe? Isso eu não gosto. Porque ninguém é melhor que ninguém. Então, eu não vejo que ninguém é melhor que ninguém. Cada um desenvolve ali suas pesquisas de forma interessantes, né? A gente tem ali pesquisadores que realmente trilham o caminho das evidências, mostram referências bibliográficas, indicam trabalhos já naquilo que eles estão defendendo, né? Questionam alguns pontos. Gente, vamos questionar, é normal. Ontem eu conversando com um amigo historiador, ele falando nos Estados Unidos, que lá é super normal. Ele via muito que o estudante desenvolvendo uma pesquisa ali, o momento de desenvolver ali sua tese, ele questionar o próprio orientador dele. É algo normal. E às vezes aqui na nossa cultura, não é no Brasil. Então vamos questionar mais, vamos desenvolver a mente logos,
né? Às vezes não é porque uma coisa é um consenso ali, onde uma maioria realmente está ali, não quer dizer que é a verdade absoluta, não quer dizer que eu vou ficar reto ali, e eu não posso olhar para uma outra pesquisa, para um outro estudo, mesmo ele me mostrando evidências. Eu acho que a gente tem que desenvolver mais essa cognição, né? Então eu vejo dessa forma, espero que fique tudo na paz, porque muitos desses pesquisadores são meus amigos, são pessoas que eu gosto, e que eu não quero ver, né, esse clima chato, fica nessa coisa de... Não é legal, o ideal é ignorar algumas coisas, seguir. O melhor remédio é ignorar e seguir. Pronto, faça a sua parte, vem aqui, faça uma live legal, dê uma aula, mostre evidências, cultura material, indique livros, pronto, é isso. Gostou? Ótimo, não gostou? Siga em paz da mesma forma. Continua aí vivendo e achando bom. Ninguém vai se matar por isso, né? Não é, Lindy? Eu vejo dessa forma. Não, eu Com tenho que certeza. mostrar que eu sou melhor, eu sou tal, eu sou isso, e aí vem o ego, aí a pessoa acaba se prejudicando nessa, né? Então é isso. Paz para todo mundo, uma ótima noite. Lindy, muito obrigada pela Obrigado a presença, ti e parceria, obrigado a todos que participaram. pela colaboração brilhante sempre, por mais mentes como a da Lindy, realmente, que pensem fora da caixinha, libertos de certos preconceitos que muitos ainda têm. Então é isso, um abraço grande para todos vocês, abraço Mike, Paulo, Scorpion, Kleber, Tânia, Gusto e todos que estavam aqui com a gente. Compartilhem, deixem a opinião de vocês nos comentários, se faltou algo, algo que vocês até não concordam, é normal não concordar, sempre com respeito. Sugestões, né, coisas que não foram respondidas, podem comentar. Vamos comentar o que ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas, tá bom? E compartilhem nos seus grupos e suas redes sociais. Muito obrigada, tá? E bênçãos aí para todos, independente das suas crenças, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Uma Galera, ótima noite a obrigado pelo todos. carinho Paulinho, também, hein? obrigada também. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.